país vive dias sombrios. Pela primeira vez, o presidente sendo processado no exercício do mandato. Como é que o senhor vê a atual situação do país? Bom, com muita preocupação, é claro, né? O Brasil não merecia viver um outro momento como esse. A denúncia chegou aqui à Câmara dos Deputados e na próxima semana a CCJ começa a se debruçar sobre o assunto para fazer essa discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça. A gente precisa tomar cuidado para que as conquistas obtidas até aqui, elas não se misturem com esse momento que a gente vive. É bom que o Brasil saiba separar o momento político, a crise moral que o país atravessa, a crise econômica. Porque, felizmente, os números vão muito bem. O emprego vem sendo retomado aos poucos a partir da lei da terceirização aprovada. Os números do emprego ele tem sido positivo nos 2 meses seguintes. Então, a gente tem esperança que para o mês de junho o resultado também seja um saldo positivo. Isso é muito bom para o Brasil. Portanto, a gente vive essa questão dessas investigações que vêm sendo feitas. Nós temos que estar em um ambiente onde o Ministério Público tenha condições de exercer o seu trabalho, a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização atuem de fato para que se resolva essa crise que o país atravessa. Mas, enfim, essa crise moral O senhor, político, deputado federal, político de Sergipe, como é que o senhor vê essa crise moral atualmente que se instalou na política brasileira? Lamento profundamente e reconheço, acho que você afirmou exatamente aquilo que eu penso. A crise moral se instalou nos políticos e a sociedade, a partir daí, passa a ter uma descrença. E essa descrença, o que me preocupa muito, é que rotula todos os políticos. A sociedade não consegue fazer uma separação de quais, pronto, eu sou contra a política praticada, os atos praticados por políticos malfeitores. Mas não, infelizmente, julga a todos, e eu na condição de político, no exercício de um mandato político, me sinto muito magoado com esse comportamento da sociedade. Porque as minhas atitudes, eu procuro fazê-las todas de uma forma transparente, honesta, às claras, para que todos enxerguem as minhas ações, mas de repente eu me vejo na mesma situação que todos os outros. Isso me constrange muito. Confesso que já pensei muitas vezes se valia a pena ser político no país, mas também eu faço uma reflexão. Poxa vida, eu preciso estar aqui, eu preciso fazer a minha parte, procurar fazer a minha parte para que dentro desse conjunto de tantos malefícios, de tantas coisas erradas que vem vindo, surge quase que todo dia uma nova, para ver se eu posso contribuir para mudar esse cenário pelo aspecto positivo. Reforma trabalhista. É uma reforma que, de igual modo como foi a terceirização, não retira nenhum direito do trabalhador. Moderniza as relações do trabalho no país. E dar essa entrevista para você é bom porque a gente traz o esclarecimento. Antes de você achar que a reforma trabalhista é ruim, leia o texto. Procure entender o que é que está se propondo fazer, porque tudo que está sendo feito melhora o ambiente de emprego no país. Nós temos 13 milhões de desempregados no país. Eu não me conformo com a situação como essa. Eu preciso 14 milhões, deputado. Já somos 14. Já são 14 milhões. Pois é. Então, assim, eu não posso me conformar com uma situação dessa. Mesmo eu tendo um emprego, eu não posso me conformar com brasileiros como eu, que não têm uma oportunidade do emprego. O que é que está acontecendo? Acontece que nós temos uma regra de trabalho totalmente ultrapassada e que a modernização vai colocar o país no contexto moderno, atual, para que volte a geração de emprego. A reforma da Previdência, com todos esses acontecidos ultimamente, entrou em uma hibernação. Eu não vejo nenhum ambiente para que esse ano se volte mais a reforma
Previdência. Então, era mais uma coluna dentro da estrutura de modernização do país, mas vejo assim que a reforma da Previdência vai ficar para um outro momento, talvez para o próximo ano, em um momento inclusive de eleições. 2018 é período de eleição. Acho que o governo vai ter muita dificuldade de avançar com a reforma da Previdência. O senhor vive os bastidores aqui de Brasília, o senhor entende como é que está a situação. A situação do governo Temer aqui no Congresso Nacional, ele está ferido, ele sangra, ele acaba ou não acaba? Está muito machucado o governo Temer, por tudo isso que vem acontecendo. É um governo que vem se deteriorando aos poucos, tem musculatura suficiente ainda para enfrentar essas questões, mas é preciso que se analise os fatos. Mas é diferente do governo visto há 60 dias atrás. Hoje é um governo totalmente em uma situação muito desconfortável em função dos fatos que têm vindo à tona todos os dias. Vamos lá para as nossas questões paroquiais. Vamos a Sergipe. Vamos. Continua com Jackson Barreto? Continuo, eu sou da base do governo, inclusive vou lhe dar uma informação. Nós levamos para o nosso estado o secretário da Agricultura Familiar, que é o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu venho trabalhando aqui esse tempo todo. É um ministério que está sob a coordenação do meu partido, e eu levei para lá recursos da ordem de 50 milhões. Foram assinados os convênios lá no Palácio, para que seja aplicado exatamente em benefício da agricultura familiar. Então, eu sou um deputado que faço parte da base, atuando dentro daquilo que é daquilo que é possível realizar, mas sempre pensando em beneficiar o meu estado e os sergipanos, consequentemente, de alguma forma. Deputado, antes das questões políticas paroquiais, me desculpe, fui eu que errei, mas o senhor tem um trabalho muito bem feito aqui em Brasília com relação aos impostos. A carga tributária, inclusive, o senhor luta para que diminua essa carga tributária através do PIS, do COFINS. Como é que está esse trabalho? Como é que o senhor tem desenvolvido e o que é que o senhor tem encontrado de bom para a população brasileira com relação a esses impostos? Existe um grande problema, né, do nosso país, que é carga tributária. Nenhum brasileiro é conformado, seja ele empresário, profissional liberal, seja ele empregado. Ele não se conforma com o volume de impostos que ele precisa pagar todos os meses. Então, o governo sinalizou há uns 15 dias atrás um estudo propondo o aumento do PIS/COFINS. Qualquer aumento de carga tributária reflete no consumidor final, ou seja, reflete na população. Então, eu lidero no país inteiro um movimento contra o aumento do PIS/COFINS. O governo trabalha para apresentar um projeto ou uma medida provisória aqui no Congresso, alterando essas alíquotas. Isso vai onerar o custo das empresas e isso vai prejudicar, inclusive, o consumidor final. E isso a gente não pode concordar. Qualquer aumento de carga tributária, eu sou contrário, eu não aceito. Eu acho que o governo precisa se organizar. O governo, se não tem os recursos para gerir toda a máquina pública, reduz a máquina pública, reduz os gastos públicos, não transferindo para a sociedade o ônus da carga tributária. Na sua vida pessoal, o senhor é empresário. O senhor tem trabalhado, inclusive, muito com relação ao desemprego, atual nível de desemprego do país. Como é que o senhor tem, qual a sua visão com relação a essa questão do desemprego? É uma preocupação diária, né? Eu sou gerador de emprego, essa realidade é uma realidade que ofusca o nosso país em função, como já falamos aqui, do volume de brasileiros desempregados. A gente precisa, e essas ações, as reformas, tudo que nós temos produzido aqui dentro desse viés. Veja que desde a minha campanha de 2006, a primeira, eu sou conhecido como o homem do emprego, minha vida empresarial, como você diz. Eu tenho muito orgulho disso. Na aprovação da lei da terceirização, eu fui muito
criticado. As pessoas foram muito maldosas comigo, porque tudo que eu fiz foi para ajudar a população. Jamais eu faria um projeto, e não farei jamais enquanto aqui estiver ocupando essa cadeira que pertence ao meu Estado, jamais farei um projeto que prejudique o cidadão brasileiro. Nunca farei isso. Então, mas a maldade se impregnou através desse projeto, onde a minha intenção foi, é e será tão somente oferecer condições de segurança jurídica, garantia de direitos para todos os trabalhadores envolvidos com terceirização no país. Então, essa continua sendo a minha missão aqui dentro. Aquecer o setor produtivo nacional para que haja exatamente geração de emprego, geração de emprego, geração de emprego. 2018 está logo ali, né? Está bem pertinho. Está bem pertinho. Mas vamos perguntar aqui uma coisa, senhor, vamos trabalhar de política. Deputado federal ou senador da República? Deputado federal, vou fazer a minha reeleição. Vai tentar a sua reeleição, né? Bom, apoia Jackson Barreto, candidato a deputado federal. Como o senhor, como político, como é que o senhor vê a formação da chapa majoritária do governo de Jackson Barreto? Quem o senhor acha que deve ser o candidato a governador, os candidatos a senadores e o candidato a vice-governador? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Não tenho nem certeza absoluta se o governador será candidato a algum cargo majoritário. Ele me disse ontem que vai, viu? Se ele disse que vai, então ele é um candidato fortíssimo para a disputa de uma vaga majoritária, certamente ao Senado. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente traçar um perfil dos candidatos. Acho que a gente vai esperar um pouquinho mais, porque muitas coisas irão acontecer certamente ainda este ano, e lá para o próximo ano talvez a gente encontre o momento ideal para opinar sobre quais seriam os possíveis candidatos. Só para finalizar, deputado, Solidariedade reivindica algum lugar na chapa majoritária lá de Sergipe? Não, Solidariedade não reivindica nada. Solidariedade procura se fortalecer dentro dos seus quadros. Certamente nós teremos candidatos na proporcional para a disputa de deputado estadual. Eu vou fazer a minha reeleição para deputado federal, mas outras pessoas poderão também disputar o mandato de deputado federal pelo Solidariedade, mas a intenção da gente é participar do governo, mas sem fazer exigência de nada. Uma mensagem para o povo sergipano? Que acreditem no Brasil. Todos os dias eu penso no meu país, na grandeza, na potência que ele é. Nosso Brasil vive momentos difíceis, dias difíceis, por tudo que nós falamos aqui hoje. Mas vale a pena apostar na riqueza desse país, nesse solo maravilhoso, nesse lugar que a gente vive e cria os nossos filhos. O Brasil vale a pena.